Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos ao nosso Deus por esta rica e feliz oportunidade na qual, neste glorioso momento, eu externo a minha eterna gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, por essa tão grande e feliz oportunidade. E com muita alegria também quero agradecer aqui aos nossos amados irmãos, nosso irmão e amigo Edgar, a cada comentarista, a você, meu prezado, que nos honra, né, com a tua honrosa audiência, a tua honrosa participação. Que Deus abençoe. Espero em Cristo que esta lição, assim como as outras, ela seja de bênção para a tua vida. E o nosso comentário, né, do nosso leitura diária, esse que é meu, é seu, é nosso, leitura diária. Amém? E desta feita, se Deus assim nos permitir, domingo, estará sendo comentada mais uma lição, a lição de número 10, lição que será comentada no dia 5 de setembro, né? E que vai abordar o tema O Cativeiro do Reino do Norte. Glória a Deus. Meus queridos, neste assunto, né, nós temos como texto áureo Oséias, capítulo 6, versículo 1, que nos diz a seguinte expressão: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática desta lição nos diz a seguinte expressão: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Glória a Deus. Né? Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Esta é a verdade prática, né? E no nosso comentário semanal, na segunda-feira, o companheiro, ele leu e ele falou no seguinte texto, né? Jó capítulo 5, versículo 18, que diz a seguinte expressão: infinitamente maior é a cura que Deus traz do que a dor da desobediência. Glória a Deus, né? Esse tema abrangente foi falado na segunda-feira. Na terça-feira, 1 Samuel, ou primeiro livro, né, do profeta Samuel, desculpe, capítulo 2, versículo 6, que nos diz a seguinte expressão: O Senhor é quem tem poder para dar a vida e tirá-la. Glória a Deus, né? Está nas mãos de Deus a vida e também a morte. Quarta-feira, Jeremias, capítulo 30, versículo 17, a cura e o restabelecimento da saúde física e espiritual estão em Deus. Glória a Deus, isso é um fato, né? É o Deus que sara, o Deus já, glória a Deus, Jeová, Rafa. Glória ao nome do Senhor. Na quinta-feira, Salmo 89 e o verso 14, justiça e misericórdia são atributos do reino de Deus, né? É a base do seu trono, né? Glória a Deus, a justiça e a misericórdia. Deus é amor, mas ele também é justiça. Glória a Deus. Sexta-feira, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz a seguinte expressão: a vida de Cristo é o maior exemplo da misericórdia e amor de Deus. Bendito seja o nome de nosso eterno Deus. No sábado, né, aonde está o nosso comentário, no dia de hoje, dia 4 de setembro de 2021, está em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que traz para nós a seguinte expressão, para meditarmos no contexto diário: ninguém pode seguir a dois senhores. Deus é o único a quem devemos servir. E eu quero ler já o texto, né? Mateus capítulo 6, versículo 24, que é por demais conhecido da amada igreja,
de você, prezado professor, aluno, amigo, que diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus, né? Como forma de síntese, né? De ficar de uma forma mais forte no meu e no teu coração para sintetizarmos esse versículo, Mateus capítulo 6, versículo 24, nos diz assim, de uma forma bem contundente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nesta linha de pensamento, né, seguindo esta orientação bíblica, né, que a palavra de Deus nos traz, e o tema central da lição, que é o cativeiro do Rei do Norte, nós vamos entender, né, a preocupação e o cuidado de Deus com a nação de Israel, né, o Reino do Norte, cuja capital é Samaria. Nós não vamos tratar muito dessa questão, né, mas os irmãos sabem, os professores, os alunos, você sabe, prezado ouvinte, que esse fato ocorreu ali, né, quando Salomão morre e o seu filho Roboão assume o reino de Israel, né, ainda o Reino Unido, e o povo vem ali, né, para pedir a ele que amenizasse o jugo, e a partir daquele momento de seguir um conselho errado, de seguir um conselho que não estava dentro do que o povo esperava, na perspectiva, o povo dividiu, né? As 12 tribos ficaram divididas, duas ficaram com o rei do sul e 10 ficaram com o rei do norte, cuja capital ela era Samaria, né? E nós vamos observar que o reino do norte, com os seus monarcas, né, os servos que assumiram ali, eles não andaram, né, nos caminhos santos do Senhor. Eles foram homens ímpios, eles foram homens idólatras, eles foram líderes que, ao invés de aproximar o povo de Deus, eles os afastaram. E é claro que as consequências não poderiam ser outra, né? Os homens, mulheres, né, toda a nação de Israel vieram ali a mergulhar nessa apostasia espiritual, né? Se afastando mais e mais e mais e mais de Deus, e as consequências viriam, e todos nós sabemos, né? Nós lemos como verdade e prática da lição que o comentarista disse para nós essa fundamentada verdade, né? Quando ele disse: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. É um fato, né? Porque a palavra de Deus nos diz, está no segundo livro dos reis de Israel, tem uma expressão que eu quero comentar alguns versículos e posteriormente um comentário. Não serei muito enfático por conta do tempo, mas só lendo assim de uma forma geral, nos diz aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: E sucedeu que assim como os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel, 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, e desde a torre do Atalaia até a cidade forte. Glória a Deus. Né?
Versículo 10: E levantaram estátuas e imagens de bosque a todos os altos e outreiros, debaixo de todas as árvores verdes. E começaram, né? Versículo 11: E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara para diante dele, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: Não fareis estas coisas. E fizeram, né? E no versículo 13, diz o texto, né, que o Senhor protestou contra Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: Convertei-vos vós dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos profetas. Mas eles não viram, né? Glória ao nome de Jesus. No versículo 20 do segundo livro do profeta, do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 20, desculpe, nos diz assim: Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, né? A idolatria trouxe consequências terríveis, né? Um mal generalizado. Eles promoveram, né, como forma de desobediência, adoração em todos os altos, imagens de bosques, né, apostas ídolos, queimaram seus filhos no fogo, a Moloque, né, e fizeram várias abominações, se deram a guro, né, a adivinhações, fizeram de tudo para provocar a ira do eterno Deus, e ele, através do seu amor, da sua misericórdia, né, usa os seus servos profetas para os advertir, para os chamar de volta a ele, né, trazendo sempre uma palavra de encorajamento, né, de um Deus zeloso, de um Deus amoroso. Mas o texto que lemos no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, versículo 20, diz que Deus, né, depois de darem a ele essas chances, ele literalmente os permitiu, os transportou para fora da terra que os havia dado por herança. Terra boa, terra que manava leite e mel, né? Terra da promessa, mas a promessa, ela, para ter ênfase na vida de um homem e de uma mulher, requer obediência, né? E a lição, ela vai falar exatamente, né, da ferramenta que Deus utilizou para arrancar do coração dos filhos de Israel a idolatria, né, que foi o cativeiro. E o reino do norte, ele foi levado cativo, e a Bíblia nos diz, né, a palavra de Deus nos diz que antes de Deus os castigar desta forma, Deus protestou, Deus enviou, né, os seus servos profetas. Mas a Bíblia também diz, no texto que nós lemos no capítulo 17, é um texto extenso, mas os irmãos podem observar e ler, né, que eles endureciam mais a sua cerviz. Eles não queriam ouvir os profetas, ouvir os arautos de Deus, os servos que Deus havia enviado, né? E nós lemos como leitura diária no capítulo 6 e no versículo 24 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que ninguém pode servir a dois senhores. Aleluia. Deus, ele é o único a quem nós devemos servir, né? E nesse texto, capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará ao outro. E Mateus ainda diz: não podereis servir a Deus ou a Mamon, fazendo referência ali ao Deus do dinheiro, né? Aleluia. Mas que nesta oportunidade que Deus nos dá, tão feliz, né, de trazer um assunto tão pertinente para os dias odiernos, né, em que a idolatria está generalizada na vida da humanidade, né, está impregnada como sinais, né, dos finais dos tempos na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas do segmento evangélico. Deus nos traz aí à tona esta tão importante lição, né, que vai falar exatamente
do cativeiro. É claro que o cativeiro veio por consequência da desobediência, por consequência da idolatria, por consequência de fazer o que não era da vontade de Deus, por consequência de se afastar, de provocar a sua ira, de endurecer o seu coração e de encontrar a mão de Deus através do seu amor, né? Enviou seus servos profetas, louvado seja o nome do Senhor, ajudou seus filhos, né? Enviou, aleluia, arautos seus para protestar, para proclamar, mas a verdade é que eles não quiseram, né? Mas, meus amados irmãos, eu quero concluir esta reflexão, porque o meu tempo já chegou, né? E dizendo assim para vocês que Deus, através do seu amor, né? Ele cuida dos seus filhos. Amém? Oséias capítulo 6, versículo 1, está na verdade em prática da lição, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Né? Nós vamos encontrar, né, na Bíblia, quando os filhos de Israel, né, Deus permite que alguns dos filhos de Israel voltem, eles cantam, né, um salmo que diz que quando voltaram, aleluia, do cativeiro, eles estavam como que sonham. Glória a Deus, né? E o que eu acho interessante é que voltaram curados. Glória ao nome de Jesus. Mas eu quero concluir, desejando para você uma boa aula, né? Deixando essa advertência, né? Esse conceito aí, né? Este sinal de Deus aí, do que aconteceu na vida dos moradores do Reino do Norte por conta dessa idolatria generalizada. Mas que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando e que nós possamos, né, estar atentos a servirmos ao nosso Deus, né, como o único e Senhor de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando, né? Continue lendo, orando, né? E meditando nessa lição que vai ser de bênção para mim e para a tua vida. Amém? Um abraço do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo.